Boa noite, queridos, graça e paz. Quero agradecer a irmã que passou a vez para mim aí, né? Obrigado. E vai ser um privilégio poder compartilhar. Trago um abraço lá da Primeira Igreja Batista em Serra Talhada. Se você não conhece, o convite está feito aí para você estar conosco, nos conhecendo, nos visitando, sentindo o calor, que vocês não sabem o que é calor. Calor é Serra Talhada. E é sempre uma honra. Eu sempre lembro que foi aqui onde Deus começou grandes transformações na minha vida, na vida da minha esposa. Como nós sempre fomos impactados por aquilo que Deus fez, faz e continua fazendo aqui nessa igreja. Não tem como não passar por aquela porta e lembrar do primeiro dia em que nós estivemos aqui e como nós fomos impactados pela essa maneira de adorar e de buscar ao Senhor, como vocês têm feito, né? Pastor Marcos, pastora Cristiane são de fato uma inspiração para as nossas vidas. Tem cuidado das nossas vidas aí há 10 anos e nós louvamos a Deus. Tudo que nós temos experimentado ali é misericórdia e graça do Senhor, mas certamente tem a mão de Deus através da vida desse casal que nós honramos e que somos eternamente gratos. Obrigado, pastor Marcos, pastor Cristiane, por todo o cuidado por cada um de nós. Muito bem, vocês estão estudando aí, estão aprendendo um pouco sobre cura emocional, como tratar as emoções, como o Espírito Santo de Deus pode nos conduzir a esse respeito. E eu queria pedir para que você abrisse a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia, por favor, em Lucas 5, do 8 ao 11. Lucas, capítulo 5, do versículo 8 ao versículo 11. Lucas 5, do 8 ao 11. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, seus filhos, e os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram, né? Que essa palavra ela possa alimentar, nos fortalecer nessa noite. Esse momento que Pedro experimentou foi um momento onde Pedro se converte, ele entrega a sua vida a Jesus e ele percebe que com o convite que Jesus lhe faz não existe nada mais que lhe atraia do que a presença de Jesus. E eu penso, queridos, que aconteceu comigo, não sei se com você, mas quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, a impressão que nós temos é que agora está tudo resolvido, que agora o Senhor vai fazer uma obra extraordinária da nossa vida, como se naquele momento da conversão todos os nossos problemas foram transformados, foram lavados, remidos, os nossos pecados foram perdoados de fato, mas que nada mais precisa ser mudado na nossa vida. Só que com o passar do tempo nós vamos percebendo que o Senhor, através do Espírito Santo, quer aperfeiçoar e vai aperfeiçoar algumas áreas na nossa vida. Uma das coisas que o Espírito Santo tratou muito foi com relação às minhas emoções. E é uma coisa que eu fui tão impactado com isso, a maneira como ele foi me controlando. Eu era uma pessoa muito grosseira. As pessoas, mesmo depois de cristão, as pessoas me falavam alguma coisa e eu sentia às vezes uma coisa mais ríspida da pessoa com relação a mim. E eu ficava pensando assim, quando ela terminar, eu vou dar um coice maior do que esse coice que ele está me dando. Então eu sempre tinha uma palavra. Eu lembro que as pessoas falavam assim: rapaz, ele é rápido para responder. Só que se fosse uma coisa que abençoasse, seria maravilhoso. Mas era o contrário, era muito rápido para responder, mas para ser duro. Se a pessoa era dura comigo, eu era mais duro ainda. Mas o Espírito Santo de Deus, ele foi tratando a minha vida, ele foi controlando, ele foi administrando as minhas emoções, e eu fui experimentando os frutos do Espírito. A tal ponto que, às vezes a gente estava em casa, minha esposa estava um pouco estressada, e eu falava para ela: amor, quando a pessoa está com TPM, a pessoa não está sem o Espírito Santo. Então, deixe o Espírito Santo agir na sua vida. Mas quando eu falava para ela, também falava para mim. Porque eu precisava também me controlar com relação às minhas impulsividades,
a maneira de falar, às vezes a maneira de tratar as pessoas. Quantas vezes eu não ouvia minha esposa, algumas outras pessoas falando assim: pastor Mauro, ou minha esposa chama Mauro, não chama de pastor Mauro, Mauro, você foi muito duro com a pessoa. E eu falava assim: não, amor, não é duro não, eu fui firme. Mas na verdade era dureza, era muitas vezes grosseria. E quando eu olho para a vida de Pedro, eu percebo como eu pareço com Pedro. Quantas coisas de Pedro se parece comigo, ou seja, quantas vezes eu me vejo em Pedro. Atitudes, escolhas, decisões que ele tomou e que muitas vezes tem muito a ver, e eu aprendo muito com esse homem. Eu penso que na Bíblia ninguém foi tão humano, demonstrou tanta humanidade como Pedro. E Pedro, ele demonstrava exatamente o quê? Ele falava muito sobre o que ele sentia. Ele era movido muitas vezes pelas suas emoções, pelo que ele sentia. E o problema não está em sentir, mas em deixar que as nossas emoções nos dominem. Emoções, sentimentos, todos nós temos. O problema está quando essas emoções começam a dominar a minha vida. Um dia eu estava em uma fila, em um banco, e uma pessoa que era um pastor lá na cidade, ele foi furar a fila. E alguém falou alguma coisa dura com ele. E ele falou assim: eu sou pastor, mas não sou besta não. Veja que falta de testemunho. Como se ele dissesse assim: se você continuar assim, eu vou partir para cima de você. E queridos, às vezes, não nessa linha tão grosseira, mas às vezes eu me via também respondendo dessa mesma maneira. O problema não está nas minhas emoções, é se essas emoções estão me dominando ou não. Como eu falei, Pedro é uma das pessoas mais humanas na Bíblia. Ele amava Jesus, a gente não tem dúvida disso, mas em muitos momentos as suas emoções descontroladas o levava a tomar decisões erradas e precipitadas. Muito sábia essas quartas que falam sobre as emoções, porque se elas não estiverem equilibradas, a gente pode tomar muita decisão errada. E como nós iremos andar em vitória? Como nós iremos andar segundo a palavra, segundo a vontade de Deus, se as nossas emoções de fato não forem tratadas pelo Senhor? Hoje a gente vai pensar e vai ver a história, algumas passagens que falam a respeito de Pedro e de como ele reagiu em alguns momentos. E eu quero dizer para vocês, queridos, que quem não controla as suas emoções se torna, infelizmente, escravo delas. Mas quem se submete a Deus, ao Espírito Santo, encontra um equilíbrio para poder viver de fato em vitória, viver de uma maneira que alegra o coração de Deus. Então, falando sobre esse controle das suas emoções, claro, esse controle ele não vem totalmente de nós. Esse controle vem do Espírito Santo de Deus em nós. Mas é preciso buscar essa submissão ao Espírito, essa busca de fato, e buscar o Espírito Santo é uma coisa que vocês sabem muito fazer isso. A gente aprendeu com vocês, com essa igreja, mas de fato tem que ter um passo nosso em direção a isso. Então, em primeiro lugar, eu quero falar sobre 3 emoções que Pedro demonstrou. E a primeira delas foi o entusiasmo. Pedro era um homem que tinha muito entusiasmo. E eu me vejo muito com Pedro, muito parecido com Pedro. Às vezes eu falo no entusiasmo e eu não percebo o preço que isso vai me custar, ou a responsabilidade que eu tenho ao falar sobre algumas coisas. Então, na caminhada com Deus, e quando eu olho para a vida de Pedro, é como se o Senhor falasse para Pedro: Pedro, controle o seu entusiasmo. O entusiasmo não é uma coisa ruim. O entusiasmo é algo bom, foi Deus que nos deu. Mas o entusiasmo, quando ele é exagerado, ele se torna algo ruim na nossa vida. Mateus capítulo 26, versículo 33. Pedro está ali conversando com Jesus, e Pedro fala assim: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Ainda que todos te abandonem, Senhor, eu não vou te abandonar. E o que é que o Senhor Jesus fala para ele? Que antes que o galo cante, ele negaria ele 3 vezes. Mas Pedro, ele está tão entusiasmado
que ele não consegue nem considerar o que Jesus está falando com ele. No mínimo era para ele pensar assim: Senhor, Jesus não mente. Ele poderia pensar assim: o que Jesus está falando, o que o meu Senhor está falando comigo é algo que deve ser considerado. Mas o entusiasmo descontrolado fez com que Pedro ficasse cego com relação às palavras de Cristo para ele. Pedro, como eu falei, ele não só era entusiasmado, ele era extremamente entusiasmado. Ele era sempre o primeiro a falar, ele era sempre o primeiro a agir, a prometer coisas grandes para Jesus. Se todos te abandonarem, mas eu não vou te abandonar. Tem esses 11, talvez eles se abandonem, mas se for preciso, eu vou até a morte com o Senhor. O seu entusiasmo de Pedro, muitas vezes era impossível e sem maturidade. Um entusiasmo sem maturidade não vem de Deus. Às vezes você fala assim: eu sou uma pessoa tão tímida, eu queria ser uma pessoa tão entusiasmada, eu queria ser uma pessoa assim, tão encorajada, Mas às vezes, queridos, o exagero disso é um problema para nós. Por exemplo, uma das coisas que eu me considero, eu sou uma pessoa muito entusiasmada. Para me comprometer com uma coisa daqui para ali. E muitas vezes eu faço isso e depois eu disse isso. Eu falei isso. E queridos, quantas pessoas estão sofrendo porque prometeram coisas que não poderiam cumprir? Quantas vezes você prometeu algo ao seu esposo, à sua esposa, aos seus filhos, ao seu pastor, ao seu líder, ao seu patrão, às pessoas que te cercam, no entusiasmo? Você quer ver? Quantas pessoas iniciaram o ano dizendo assim: esse ano de 2015 vai ser o ano fitness? Levante a mão. 25, eu disse quanto? 15? Meu irmão, eu estou no primeiro amor, 10 anos atrás, quando eu cheguei aqui. Meu irmão, eu disse: esse ano vai ser o ano fitness. E aí, até começou, passou janeiro, mas fevereiro eu estou sem desculpas. Estou lá, todos os dias eu estou, só quando eu não posso, mas estou lá. Mas queridos, todos os dias de manhã eu levanto e penso assim: meu Deus, que promessa sem jeito. Eu estou indo com meu filho mais novo. Eu marquei com ele, 7h30 a gente sai. Quando é 7h15 eu abro a porta e digo: deixa eu ver se ele acordou. Ele já está lá de tênis. E eu preguei uma série de mensagens lá na igreja sem desculpas. E uma das coisas que eu falei foi: sem desculpas. Toda vez que eu estou malhando, eu coloco lá: sem desculpas. O pessoal está se entusiasmando. Já tem gente lá na igreja, nessa academia, por quê? Porque está vendo meu entusiasmo. Mas queridos, todos os dias de manhã é uma luta. Mas a gente precisa manter aquilo que a gente se comprometeu. Entusiasmo sem discernimento nos faz falar além do que podemos cumprir. Você concorda com isso? Pedro prometeu que nunca abandonaria Jesus, mas poucas horas depois, o que foi que ele fez? Ele negou Jesus. Sabe o que é interessante? Jesus, quando ele foi preso, Pedro começou a seguir Jesus de longe. Ele começou a demonstrar um descomprometimento com Cristo e com aquilo que ele tinha prometido. Promessas emocionadas não sustentam uma vida cristã, uma vida firme, uma vida de dependência de Deus. Ou seja, quando eu prometo, movido pelo meu entusiasmo, movido por essa emoção, às vezes movido por algo que Deus colocou dentro de você, que é essa coragem, que é essa alegria, que é essa empolgação. Uma pessoa empolgada não significa que ela vai ser mais firme com Deus do que outra pessoa. Então às vezes você está dizendo: eu queria ser tanto assim. Às vezes a pessoa que é assim diz assim: Senhor, eu queria prometer
menos e cumprir mais o que eu prometi. Muitos começam empolgados na fé, mas desistem quando começam a ver as dificuldades. Quantas pessoas você conhece que entregaram suas vidas a Jesus, que começaram com tudo, com muito entusiasmo, mas daqui a pouco foram enfraquecendo, foram esfriando e foram abandonando a fé. Domingo, me estava pregando lá em uma das na nossa congregação lá em Teixeira, na Paraíba, e tinha uma pessoa lá que já estava congregando com os irmãos há 3 anos e meio, e ela não entregava a vida a Jesus, não entregava a vida a Jesus. E quando me pregou, fiz o apelo. Quando eu fiz o apelo, ela falou assim: agora eu vou. Ela veio numa alegria, numa empolgação, os irmãos. A nossa oração, queridos, é que essa empolgação continue. É que essa vontade de mais e mais do Senhor continue no coração dela. Mas muitas vezes só o que tem no nosso coração é entusiasmo, mas não tem compromisso, não tem comprometimento. O verdadeiro compromisso com Deus não é apenas emocional, mas é fundamentado em fidelidade e obediência. Claro que as emoções são importantes, e uma das coisas que eu aprendi com esta igreja foi demonstrar a minha emoção para o Senhor. Irmãos, eu era seco. Até tomar uma água aqui. Lá na nossa igreja tinha uns banquinhos, né? Quando alguém ia cantar e levantava assim a mão, eu era segurando no banco aqui. Para que levantar a mão? Não tem necessidade. Deus está vendo o meu coração. O pessoal chorava às vezes, né? Um ou outro chorava lá, porque tinha dentro da nossa secura espiritual, tinha uns meio desviados lá que chorava, que choro. Isso é coisa de crente. Mas já aprendi a demonstrar as minhas emoções. Aprendi a chorar, a me alegrar, a celebrar, glorificar. Mas, queridos, não adianta muita emoção, mas pouca fidelidade e pouca obediência. Jesus disse: se me amam, guardem os meus mandamentos. João 14,15. O que o Senhor está dizendo? O seguinte: Ele não está proibindo as emoções. Ele está dizendo que essas emoções, ou que as minhas atitudes têm que estar fundamentado na vontade dEle. Ora, Pedro não prometeu? Deveria ter cumprido. Mas por que ele não cumpre? Porque às vezes, quando o nosso entusiasmo está descontrolado, a gente faz com que as pessoas, não Jesus, que Ele sabe todas as coisas, mas a gente faz com que as pessoas acreditem em algo que nunca vai acontecer, porque a gente só falou da boca para fora. Infelizmente isso é um mau testemunho. É fácil se empolgar no culto e dizer: Senhor, eu farei tudo por Ti. Mas e quando vem a provação? E quando vem as dificuldades? A minha palavra para você, queridos, é: peça para que o Espírito Santo de Deus te dê equilíbrio nas suas emoções. Peça para que o Espírito Santo de Deus te dê um equilíbrio com relação a um entusiasmo. Talvez alguém está dizendo assim: pastor, estou querendo um pouquinho desse entusiasmo. Mas quem é muito entusiasmado sabe do que eu estou falando. Controle seu entusiasmo e transforme as suas promessas emocionadas em decisões firmes. Quantas vezes eu dizia: não, agora isso vai acontecer, não, agora eu vou fazer isso, e era só da boca para fora. Você já prometeu algo a Deus e não cumpriu? Será que você já prometeu algo a alguém que até hoje espera e você não cumpriu porque você foi movido pelo entusiasmo? O pastor Luciano Subirá diz: o fogo do entusiasmo sem a base da palavra logo se apaga. Quando a gente é movido somente pelos sentimentos, a prometer pelos sentimentos e não ser conduzido ou ter algo equilibrado pelo Espírito Santo, isso logo vai se apagar. Então a primeira característica que eu vejo em Pedro é que ele era um homem entusiasmado. E Pedro precisava controlar o seu entusiasmo. A segunda coisa, Pedro era um homem cheio de justiça própria. Então, se o Senhor, como Jesus,
quando ele tem uma atitude violenta, Jesus controla ele. É como se ele tivesse assim: Pedro, controle a sua fúria, controle esse sentimento de justiça própria, controle, domine isso. João 18:10 diz: Simão Pedro puxou a espada, cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. É como se ele estivesse dizendo assim: não, ninguém leva Jesus. E ele mandou aquela espadada. Quando os soldados vieram prender Jesus, é justamente Pedro que reage com raiva. E ele tenta resolver as coisas, tenta resolver os problemas com a sua própria força. Tinha uma irmã lá na nossa igreja, que ela, num acampamento, ela era muito dura, né? Muito bruta. E ela dizia assim: eu nasci assim, Deus me fez assim. E quem é que ia contrariar essa irmã? Porque ela ficava responsável pela cozinha no acampamento. Ninguém ia dizer nada contra ela. E a mulher era braba mesmo. Meus irmãos, às vezes uma pessoa que não tem as suas emoções controladas, saudáveis, às vezes elas tomam atitudes e ferem outras pessoas. Quantas vezes eu não fiz isso? Eu lembro, a situação mais gritante na minha vida foi quando o meu pai, ele sempre me pedia assim com muita dureza, né? Eu cresci em um ambiente assim, de muita dureza. Meu pai, o tratamento dele assim: seu cavalo, seu jumento, era assim comigo. Por isso que eu falei da coisa, né? Então era duro assim, desse jeito. Eu lembro eu falei: meu pai, olha, eu aprendi a subir na árvore. Falei: cuidado para não cair. Falei: tá bom. Eu pensei que ele estava com cuidado para não cair, né? Aí eu peguei e subi na árvore e falei: pai, olha eu aqui em cima. Eu lembro como hoje, meu pai pegou pelo pé e derrubou da árvore. me derrubou. E não bastava a queda, ele tinha surra depois. Melhor que eu caísse sozinho. Mas eu fui criado nessa atmosfera de medo, né? Eu lembro, eu estava andando uma vez com uma tesoura, estava trabalhando lá, a gente cortava uns negócios para fazer uma armadilha para camarão, e eu estava cortando, e eu passei, e eu bati assim na mão dele, a tesoura. E ele, naquela hora, meu espírito já, licença. Aí ele falou assim, eu lembro até da palavra que ele falou: furou-me. Eu disse: mas é que eu bati sem querer. Eu já estava esperando já. Mas ele não me bateu, graças a Deus. Nesse dia ele não me bateu. Mas eu lembro, queridos, que parece que aquilo foi crescendo dentro de mim, como se fosse assim: um dia eu vou dar uma resposta a ele. Eu já era crente, meu irmão. Mi estava lá em casa nesse dia, namorava com Mi. Eu lembro meu pai falar assim: Mauro, faça tal coisa. Eu já não morava lá na casa. E eu falei assim: eu não vou fazer. Rapaz, eu me senti assim um incrível Hulk. Isso eu não vou fazer. Foi a primeira vez que meu pai ouviu dizendo não. Eu lembro que ele estava lá, ele mesmo que se descontrolou assim, ele ficou meio sem saber o que fazer. Ele parecia que ele estava meio tonto mesmo. Ele saiu, ele foi tomar um banho. E meu irmão falou assim: Mauro, tu não deveria ter falado assim com ele. Eu falei: mas o jeito que ele falou, o jeito que ele pediu, estava jogando dominó, não podia levantar. Olha. Por quê? Porque, queridos, existia uma fúria dentro do meu coração, um sentimento de vingança, uma vontade de dizer assim: eu vou mostrar que um dia eu vou estar por cima. Que vergonha. Foi preciso, alguns anos depois, eu chegar e pedir perdão para ele por causa disso, porque isso travava meu coração. A fúria nos leva a decisões impulsivas e muitas vezes desastrosas. Moisés, em sua fúria, feriu a rocha e perdeu a chance de entrar na terra prometida.
Quantas coisas, quantas portas não já se fecharam na sua vida por causa das suas atitudes de fúria, descontrole, falar o que não deveria falar, palavras duras. Isso aconteceu comigo. A fúria, queridos, pode nos fazer lutar batalhas erradas, lutar batalhas que não são minhas. Pedro não entendeu que aquela não era uma luta carnal, era uma luta espiritual, não era física. E o que Jesus faz? Jesus faz o que todo bom líder e discipulador faz. Ele repreende: quem usa a espada, pela espada morrerá. Pedro, é como se eu estivesse dizendo assim: Pedro, você não está vendo o que você está plantando na sua vida? Você não está vendo que essa maneira de agir não vem de mim, não vem do Senhor na sua vida, mas vem de você mesmo? Quem age, queridos, pela fúria, pelo senso de justiça própria, muitas vezes fere os outros sem necessidade. Você vê como eu era um cara tranquilo. Eu lembro que eu estava andando de bicicleta, eu era entre criança e adolescente. Agora, são coisas que eu não imaginava, mas com o passar do tempo Deus foi me trazendo essas cenas. E eu lembro que eu estava de bicicleta e a corrente da bicicleta caiu. E aí um menino falou assim: é só levantar o pneu e colocar a corrente e rodar, que a corrente volta. O que eu deveria ter dito aí? Obrigado. Sabe o que eu disse, irmão? Deixa de ser besta, que eu já sei. Desse jeito. E aí eu lembro, não sei se é irmão ou alguém, fala assim: tá vendo, fulano? Coitado, já foi humilhado por mim. Teve outra pessoa que humilhou. Tá vendo, fulano? Vai falar com esses cavalos, com não sei o quê. Queridos, algo não tratado dentro da gente faz com que a gente faça e fale coisas que vão ferir outras pessoas. A gente fala assim: mas eu nem imaginei que você tinha sido ferido. Então, meu irmão, só tem um jeito: se submeta ao Espírito Santo, para que Ele possa estar te corrigindo. Queridos, muitas vezes nós vemos muitas injustiças, como houve, por exemplo, o abuso da criança, e que mataram, né, o possível abusador lá em Itabira. Mataram ele, pisotearam, fizeram justiça com as próprias mãos. Às vezes, diante de injustiças, às vezes como essa, nós queremos reagir na carne, mas o Senhor está nos chamando para agir com sabedoria e domínio próprio. Talvez você diga assim: fulano está precisando ouvir umas boas. Não, Deus quer usar a sua boca para ser bênção na vida de fulano. Talvez ele não falou algo que lhe agradou, talvez ele falou algo que até te feriu, mas você não precisa usar da mesma estratégia diabólica que ele usou. Então, se eu quero ter as minhas emoções curadas, queridos, eu preciso entender quais são as áreas em que o Senhor precisa trabalhar. E nessa fúria, nessa emoção descontrolada por justiça própria, Pedro precisava ser trabalhado, eu também. Será que você já feriu alguém e até hoje não pediu perdão? Eu fico imaginando, talvez meu pai nem lembrasse, não sei, mas eu lembro que durante um tempo a relação com meu pai, que já era difícil, ficou muito ruim. E a sensação que eu tinha é que meu pai protegia mais minha irmã do que a mim. E muitas vezes, queridos, a maneira que a gente faz afasta as pessoas da gente. A ira do homem nunca produz a justiça de Deus. Deus tem uma maneira particular de agir. Pedro foi pela força do braço. Quem colocou? E ele precisava administrar isso. Mas tinha uma terceira coisa: ele precisava controlar o medo. É interessante que misto de sentimentos tinha esse homem, e poderíamos citar outros.
Em um momento ele era muito entusiasmado, em outro momento ele era muito irado, mas em outro momento ele era medroso. E talvez você diga assim: pastor, eu estou me identificando com esses três. Eu quero dizer para você que você é um homem bíblico, uma mulher bíblica. Pedro também, mas você não pode continuar se você tem algo descontrolado do mesmo jeito que você tem vivido até hoje. Onde é que Pedro demonstrou medo? Quando ele foi questionado por uma serva. Mateus capítulo 26, versículo 34 diz: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. O Senhor fala para Pedro. E o que é que Pedro faz? Nega. Depois de tanto entusiasmo, de tanta bravura, um homem entusiasmado, um homem com bravura, Pedro agora desabou de medo diante de uma simples pergunta de uma serva: você também é um deles? Às vezes é exatamente isso que acontece conosco. A gente é cheio de bravura, a gente é cheio de justiça própria, mas quando nós somos pressionados pelo mundo, ou quando nós passamos por uma situação difícil, infelizmente o que é que acontece conosco? A gente amolece, a gente deixa que o medo domine. Esse era o momento de Pedro testemunhar que era de Cristo. Esse era o momento que Pedro tinha para mostrar realmente que a coragem que ele tinha dentro dele foi bem administrada, e agora ele poderia usar isso em favor do reino, mas não. O medo, querido, o medo pode transformar um valente, como Pedro aqui, em um covarde. Pedro queria enfrentar, se possível, um exército. Ah, Senhor, se todos te abandonarem, eu não vou te abandonar, eu vou estar contigo até a morte. E ele não conseguiu enfrentar uma criada, simplesmente porque o medo estava descontrolado dentro dele. O medo nos leva a negar o que nós mais amamos. Muitas vezes, queridos, temos vergonha de confessar a Cristo por medo do que os outros vão pensar a nosso respeito. E aí onde está o problema? Se o medo te paralisa, esse medo não vem de Deus. Porque o medo é um mecanismo de defesa também. Se a gente não tivesse medo, a gente ia fazer um monte de besteira. Deus não nos chamou para viver sem medo. Deus colocou o medo para nos proteger. Mas o Senhor nos ensina, queridos, que se o medo está nos tirando do foco, precisamos aprender lá com Josué: seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Por que o Senhor fala isso? Porque a força e a coragem já estava dentro dele. Eu quero dizer para você também, talvez você diga assim: pastor, o ponto que eu mais me identifico é esse: eu sou uma pessoa muito medrosa. Eu sou uma pessoa que perca oportunidades. Que quando alguém pergunta, eu vou dar uma oportunidade, você sempre pensa assim, que seja para outra pessoa. Eu era meio como Pedro, né? Lá do início, quando o professor ia fazer uma pergunta, eu queria ser o primeiro a responder, nem que fosse errado. Porque quando eu respondia errado, eu era gaiato da sala, eu dizia: a culpa é do senhor que não me ensinou direito. Eu era gaiato. Mas, queridos, escute uma coisa: Deus não nos chamou para viver com medo. O medo faz parte, mas não podemos viver com medo. O Senhor nos chamou para viver com coragem. Paulo nos diz em 2 Timóteo 1,7: porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Quando o Senhor fala para Josué, e você for ler o livro de Josué, você vai ver várias vezes essa mesma coisa sendo repetida: seja forte e corajoso. Até os servos, os seus soldados lembra do que o Senhor falou: seja forte e corajoso. Quando o medo toma conta de você e ele está descontrolado, a tendência
é você ir se afastando cada vez mais das portas, das oportunidades que o Senhor nos dá. Se o medo, querido, tem dominado a sua vida, faça uma oração, peça ao Senhor para que Ele possa encher o seu coração de fé. Porque justamente isso, o contrário de medo, não é somente coragem, é fé. É olhar para Deus e dizer: Senhor, se o Senhor está me direcionando nisso, eu vou fazer. A gente tem vivido nesses últimos tempos, e eu posso dizer até nesses últimos anos, né? Nesse último ano, uma busca, uma vontade, um desejo cada vez mais por um avivamento do Senhor. A gente está até falando em línguas, meus irmãos, olha aí. Rapaz, quando eu for discipular alguém assim, fala em línguas, agora eu vou falar, pastora. Um dia eu fico com a pastora, fala em línguas aí, pastora. A pastora falou, eu não acredito em nada disso, pastora. Conta uma experiência. Acho que eu já falei aqui, não sei se eu já falei aqui, mas a gente tem um retiro, né? E no retiro tinha uma ministração sobre o Espírito Santo. E eu lembro que eu falei com o pastor Jaziel, eu falei: pastor Jaziel, a gente não vai ter essa ministração. Aí ele falou assim: não, pastor, tudo bem, pastor, não tem problema não, a gente faz, tal. Eu falei: não, tá bom, porque eu acho que o pessoal não está preparado. Mentira, eu estava com medo. Estava pensando: o que é que o pessoal vai falar de mim como pastor dessa igreja? Está desvirtuando as ovelhas. E aí, meu irmão, o Espírito Santo durante a semana me incomodou e falou assim: você diz que quer que eu haja na igreja, não quer? Mas na oportunidade que tem para que as pessoas aprendam mais de mim, você corta. Foi desse jeito que ele falou comigo. Eu entendi: o Senhor está falando, mas eu estou com medo. Eu estou com medo da denominação vir aqui e fazer uma bagunça. Eu estou com medo do que os meus outros colegas pastores vão pensar. Eu pensava assim: eu quero ter o meu avivamento ali comigo, né? Mas um negócio desse assim, com todo mundo, não. E o Espírito Santo foi trabalhando, foi moldando, foi falando no meu coração, nunca me obrigando, nunca me pressionando a ponto de que eu não desse esse direcionamento. Claro que ele é soberano. Mas, queridos, eu lembro que naquele dia foi como se fosse um divisor. Depois dali, meu irmão, a gente foi só experimentando mais e mais, mais e mais, mais e mais, mais e mais, mais e mais. Porque naquele dia, aquela semana, eu decidi que o medo não venceria a direção que Deus estava dando para a nossa igreja. Eu quero dizer para você também, talvez você esteja com medo de assumir alguma coisa. Talvez Deus está te chamando para algo muito desafiador. Talvez você não tenha condição financeira. Talvez você olhe para você e diga assim: eu não tenho habilidade para fazer isso. Escute uma coisa: é Deus que vai te dar, é Deus que vai te conduzir. Quando eu olho para a minha vida, eu penso assim: meu Deus, eu não tenho condições. Às vezes eu fico olhando: meu Deus, os planos que o Senhor tem colocado no nosso coração são grandiosos demais. Eu fico pensando: eu sei que eu não tenho condição, mas é justamente isso que Deus tem feito. Não é uma coragem humana, é um mover sobrenatural do Espírito Santo de Deus na minha vida e na vida dos meus irmãos. Minha esposa foi a primeira. A gente veio do encontro com Deus e já no labachúria, né? Eu disse: está falando em língua, amigo? Estou. Fala aí. Aí me disse: não é assim também, né? Ah, meu irmão, eu lembro o primeiro dia que eu falei. E eu dizia assim: Senhor, eu quero. Mas aquela coisa assim: eita, será que eu quero mesmo? Como o medo nos afasta, muitas vezes, do centro da vontade de Deus para a nossa vida. Eu fico pensando: meu Deus, quantos anos eu passei para estar vivendo um pouco do que eu estou vivendo hoje, por medo, por resistência, por dureza no coração. Qual é a área da sua vida
Ou quais áreas da sua vida o medo tem te dominado? Comece a dizer: Senhor, eu quero substituir esse medo pela fé. Senhor, eu sei que o Senhor está me chamando para algo, eu sei que o Senhor está me posicionando em determinado lugar. Eu sei que esse sentimento o Senhor colocou no meu coração, mas esse medo exagerado, esse descontrole emocional não está abençoando a minha vida e naturalmente o teu reino. Senhor, troca esse medo por fé. O medo, querido, ele te faz fugir do seu chamado, mas a fé te faz enfrentar os desafios que vão surgindo. Eu vinha conversando comigo e lembrando de uma das primeiras irmãs que chegou lá dizendo: pastor, eu estava lavando louça lá em casa e não sei o que foi, pastor. E olha que a gente não tinha nada, meu irmão, eu não sei, vontade de orar. Quando eu fui orar, eu falei umas coisas que eu não entendi. Eu falei assim: minha irmã, eu quero dizer para a irmã duas coisas. A primeira delas é que nós não acreditamos nisso. E a segunda coisa que eu quero te falar é o seguinte: se você quer desenvolver isso, você vai desenvolver em uma outra igreja. Era assim, meu irmão. Em outra igreja. E depois eu volto como arrependido para a irmãzinha. Eu disse: olha, irmã, me perdoe por isso, assim. Eu não falo ainda não, mas eu quero. Eu lembro que quando a gente vinha com as caravanas para o CCA, antes de sair a caravana eu já dizia assim: irmãos, é o seguinte, vocês vão ver umas coisas lá que é bem diferente para a gente. Se você tiver alguma dúvida, depois me procure, mas faça igual come peixe. Pegue a carne e jogue as espinhas fora. Desse jeito eu falava. Hoje eu quero comer carne, espinha, olho, cabeça, tudo. E sabe por quê? Amém. Sabe por quê, queridos? Porque lá atrás o Espírito Santo me ajudou a vencer o medo. E muitas coisas, em nome de Jesus, serão destravadas na sua vida, nas suas emoções, porque você não vai mais se submeter ao medo, você vai se submeter ao Espírito Santo, e que Ele comece a colocar visões, direcionamento para o seu coração. E talvez você diga: pastor, não estou entendendo para onde o Senhor está me levando. Eu sei que Ele está me conduzindo. Simplesmente vá, porque eu não sei, irmão, como é que vai terminar isso. Eu não sei se a gente vai terminar fora da denominação. A gente não vai pedir para sair, mas se for nos tirar, não posso fazer nada. Não sei se a gente vão botar para fora. Não sei se as pessoas vão se afastar. Algumas pessoas vão se afastar. Eu sei de uma coisa: eu quero é mais de Deus e pronto. Existia a história de um cavalo selvagem. Já ouviram falar a história do cavalo selvagem? Certa vez um domador recebeu um cavalo selvagem e forte, mas que não conseguia ser controlado por ninguém. O animal era poderoso, mas não podia ser domado. Destruía tudo ao seu redor e se machucava constantemente. Então o domador disse: esse cavalo tem um grande potencial, mas se não for treinado será inútil. Depois de meses de paciência, disciplina, controle, treinamento, aquele cavalo se tornou tão obediente que podia ser montado até por uma criança. O problema não era a força do cavalo, mas a falta de controle. Assim também, queridos, é a nossa vida. Se não controlamos nossas emoções, acabamos nos
autodestruindo e ferindo outras pessoas. Mas quando aprendemos a nos submeter a Deus, ao Espírito Santo, Ele nos transforma e nos ensina a viver de forma equilibrada e espiritualmente extraordinária. Talvez tenha muita coisa dentro de você que precisa simplesmente ser tratado, equilibrado pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero fazer uma pergunta aqui. Eu queria que você, nesse momento, curvasse a sua cabeça. Eu queria fazer algumas perguntas aqui. Se você tem lutado contra reações impulsivas, se você tem deixado a fúria ou o medo te dominar, se você já falou sem pensar e depois se arrependeu, hoje, em nome de Jesus, é o dia de permitir que Deus dome seu coração, dome as suas emoções, que o Espírito Santo de Deus tenha total controle da sua vida. Eu quero te convidar a fazer uma pequena oração onde você estiver. Aonde o Senhor está dizendo: eu preciso ter o controle na sua vida. Aonde o Senhor precisa de fato, como Senhor, como aquele que cuida de cada detalhe, onde Ele precisa adentrar. E talvez você diga: Senhor, é no medo, eu sou uma pessoa muito medrosa, muito medroso. Senhor, é na fúria, é na justiça própria. Muitas vezes eu ajo na carnalidade, eu ajo na impulsividade. Talvez no seu otimismo, é um otimismo só humano. Infelizmente, Deus não tem sido a prioridade. Se Deus está ministrando seu coração, ou ministrou seu coração de alguma maneira, eu quero te convidar a ficar de pé agora. A ficar de pé igual um dia em que o Senhor, através do Espírito Santo de Deus, tocou o meu coração. Uma quarta-feira à tarde, eu estava ajoelhado diante do sofá lá de casa, e eu disse: Espírito Santo de Deus, eu sei que o Senhor existe, eu já estudei, eu já aprendi muitas coisas, mas agora eu queria pedir, Espírito Santo, que o Senhor controlasse a minha vida. Naquele dia eu não tinha ideia de tudo que o Espírito Santo de Deus iria fazer na minha vida, através da minha vida. Eu quero dizer para você também a mesma coisa. O mesmo Espírito que tem me impulsionado ministerialmente, o mesmo Espírito que tem me dado coragem, o mesmo Espírito que tem me dado ousadia, é o mesmo Espírito que muitas vezes fala assim: Mauro, se controla. Mauro, deixa eu dominar essas tuas emoções, deixa eu dominar esse teu medo, deixa eu cuidar daquilo que você não está conseguindo cuidar. Assim como aquele cavalo que se feria, quantas vezes eu não me feri e feri outras pessoas? Quantas pessoas na igreja muitas vezes falavam comigo, eu não tinha um pingo de paciência. Mas, queridos, quando o Espírito Santo de Deus Ele encontra lugar na nossa vida, Ele faz o que precisa ser feito. E talvez você está terminando esse mês, dessas quartas, sobre cura emocional. Eu quero dizer para você que todos os profissionais, eles são importantíssimos, mas quem faz o extraordinário é o Espírito Santo. E eu não estou dizendo para você sair de nenhum, abandonar nenhum profissional das emoções, ou psicólogo, ou seja o que for. Eu estou dizendo para você dê mais lugar ao Espírito Santo de Deus, para que você
troque o medo pela fé, para que você troque a fúria, a justiça, a sua vontade de vingança pela dependência do Senhor, para que você troque esse entusiasmo humano, essa impulsividade, pelo controle e pela dependência do Espírito Santo. Ó Senhor, eu oro agora. Eu oro agora por esse renovo. Eu oro agora, Pai, por essa limpeza e esse equilíbrio nas nossas emoções. Eu oro agora, Pai, para que o Senhor, meu Deus, faça infinitamente mais na vida dos meus queridos e amados irmãos. Que o controle das emoções não está nas nossas mãos, mas a decisão de mudar, sim. A decisão de dizer não à carnalidade, a decisão de dizer não a promessas que não serão cumpridas, a decisão de dizer não ao medo e me submetermos exatamente ao que o Senhor tem para cada um de nós. Ó Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha com o poder de destravar os teus filhos nessa área, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. O Senhor tem o poder e o Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite para nos lembrar áreas que precisam ser controladas e dominadas por Ele. Ó Espírito Santo, vem sobre nós e faz o teu querer, faz o teu querer.